do Senhor para a amada igreja. Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui alegres por mais um dia que o Senhor nos permitiu. E um pouco assim, tristes por não estarmos juntos na nossa congregação. Mas Deus vai dar vitória. E o pastor Clóvis vai estar aqui trazendo uma palavra que Deus colocou no coração dele. Estamos hoje aqui com a presença ilustre do nosso amigo Alex. Vai dando glória, irmão, a todos aí. E que Deus abençoe a todos. Fica ligado aí, deixa queimar aí. A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a todos, que todos sejam visitados pelo nosso Deus nessa noite. Vamos meditar hoje na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. Estaremos aí meditando na palavra do Senhor, para que venhamos estar sendo alimentados, né? Porque a palavra é o alimento, a palavra é que nos fortalece. E estaremos aí meditando sobre um assunto muito importante e um assunto que mexe praticamente com todas as religiões. Estaremos falando aí sobre a ressurreição. E esse assunto, ele é pautado em todas as religiões. A ressurreição é um mistério para a vida humana, porque hoje temos aí quase 8 bilhões de habitantes no mundo e calcula-se que já tenha vivido praticamente aí ao redor do nosso planeta mais de 100 bilhões de habitantes e até hoje nunca ninguém voltou para dizer o que acontece, né? Então é um mistério para o homem acerca do que acontece depois da morte. E a Bíblia tem algumas referências sobre isso e nós iremos estar estudando sobre isso, né? Vendo o que a palavra diz. Pai do Senhor, minha irmã Sônia, diaconisa da nossa casa, da casa do Senhor, que Deus te abençoe nessa tarde. Estamos aí também com o nosso amado irmão Paulinho, está aí entrando também, que Deus abençoe. Juliana, Rogério, a paz do Senhor Jesus, Maurício, meu primo, Pai do Senhor, meu amigo, que Deus abençoe a todos. Chayene, que Deus venha estar abençoando a todos aí, a paz do Senhor Jesus. Estaremos hoje meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Você que pode, pega a palavra de Deus aí, abra a palavra para estar acompanhando. Vamos estar aí reunidos, estudando a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. Como eu mencionei agora no início, esse capítulo ele é todo destinado para falar sobre ressurreição, que é um tema que é misterioso para o ser humano, né? Porque, na verdade, ninguém sabe o que acontece após a morte. E os que morreram até hoje não voltaram para dizer o que acontece, né? Mas a gente vai ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia menciona que acontece após a morte física, né? Porque sabemos que temos um prazo de validade, sabemos que temos um período nessa terra e vamos ver o que a Bíblia nos menciona acerca desse tema que vem trazendo aí mistério em todas as religiões, em todo o planeta. Aí, meu amado irmão aí, Davi, seja bem-vindo, Davi, Pai do Senhor Jesus. Me deu o privilégio de ser aí mestre dele, estivemos estudando junto. Que Deus abençoe, que Deus venha estar abençoando a todos nessa noite, que a presença do Senhor venha estar chegando até vocês. Tá, meus irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. Depois, se você tiver tempo, você estude todo o capítulo, porque ele fala somente desse tema. Esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, ele é todo voltado para falar sobre ressurreição. Só que, por uma questão de tempo, nós estaremos mencionando aqui a partir do versículo 35, porque tem muitos versículos no capítulo, mas estaremos aí tendo um bom entendimento, uma boa noção acerca desse assunto. Vamos ver o que a palavra de Deus nos esclarece acerca da ressurreição. E você que já conseguiu pegar aí a sua Bíblia, abra aí no capítulo 15, versículo 35. Estarei lendo aqui, gostaria que você prestasse bem atenção agora nessa leitura, estivesse acompanhando, ok? Diz assim, a partir do versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer.
E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, a outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outro é a glória da lua, e outra das estrelas. Porque entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, deveremos trazer também a imagem do celestial. Até aqui. Vou fazer uma breve oração para que Deus venha nos dar a direção nesse estudo. E gostaria que você entrasse nessa oração comigo. Amantíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, estaremos agora meditando na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que venhamos compreender a Tua palavra, para compreender o ensino, meu Pai, que dá-nos a instrução para a vida eterna, para estarmos bem-sucedidos, meu Pai, durante todo o período da nossa vida. Então, venha estar direcionando, Pai, tudo que for feito nesse momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amantíssimo Deus, Ele vem nos explicando acerca de todas as coisas que haverá de acontecer. Ele revela tudo na sua palavra, Ele não deixa nada em oculto. E aqui ele começa a dar uma explicação acerca da ressurreição, porque é um mistério para toda a humanidade, porque até hoje nunca voltou ninguém para contar o que acontece depois que morre, e já vivemos hoje temos aí 8 bilhões de habitantes no mundo, quase 8 bilhões, né? E calcula-se que já viveu aí mais de 100 bilhões de habitantes no mundo. E não tem uma pessoa que volte para dizer o que aconteceu. Isso é um mistério para toda a humanidade. E a pregação do cristianismo, o centro da palavra, ou seja, a base da explicação do cristianismo é que um dia nós ressuscitaremos. E ele voltará para ressuscitar aqueles que são seus. Mas aí essa palavra ela começa a nos explicar, começa a nos dar a direção. E no último versículo que nós lemos, diz que nós trouxemos a imagem daquele que é terreno e deveremos trazer a imagem daquele que é celestial. Porque quando você vai lá em Gênesis e você vai fazendo uma análise, você vê que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E muita gente pensa que isso é no sentido físico, no sentido da aparência, olho, cabelo, mas não é nesse sentido que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem 3 atributos que só o homem tem. Nenhum outro ser tem esses atributos, que é o aspecto da criação. Você vê que hoje nós estamos aqui transmitindo uma live, você está na sua casa, eu não sei nem a distância que você está, mas você está conseguindo, através da tecnologia, do invento humano, estar me assistindo. E isso só é atribuído ao ser humano. Nenhum outro ser que vive na Terra, por mais inteligente que seja, por exemplo, o macaco, dizem que o macaco é mais próximo do homem, é muito inteligente, mas ele não consegue criar nada. Ele tem ali algumas coisas que impressionam o homem, mas não chega a impressionar como a criação humana, porque esse atributo vem de Deus. Foi somente o Senhor
que deu esse atributo para o homem. Nenhum outro ser consegue fazer coisas que o homem faz. E isso é uma imagem e semelhança de Deus, porque Deus é o Criador. O princípio, lá em Gênesis, diz que ele criou todas as coisas. E ele começa a mencionar as coisas que ele começou a elaborar, e o homem veio nessa mesma pegada. Ele começou a criar objetos. Você vê que hoje tudo que nos circunda foi feito pelo homem. Casa, carros, telefone, geladeira, e tudo que você vê na sua casa teve uma participação da criação humana, coisa que vem de Deus. Então esse foi um dos atributos que Deus deu ao homem quando ele criou. O segundo atributo que Deus deu ao homem é o domínio. Você vê que o elefante ou o leão, ele tem a capacidade de conseguir dominar um ser humano, porque ele é muito mais forte. Mas mesmo assim o homem prevalece sobre ele. O homem consegue pegar um leão e botar dentro de uma jaula. Ele consegue subir no elefante e dirigir como se fosse um carro. Consegue domar um cavalo, um boi, um touro de 1000 quilos. O homem consegue dominar esses animais. Mas você não vai ver um animal selvagem conseguir dominar um homem. Ele pode até matar o homem, mas sujeitar o homem a fazer uma coisa que ele queira, não consegue fazer. Porque somente esse atributo foi permitido por Deus ao homem. O homem consegue fazer essas coisas. Então o homem ele tem um domínio, ele também tem a criação, que é um atributo de Deus. E o terceiro atributo que o homem tinha quando ele foi criado é a santidade. O homem ele foi criado perfeito, sem pecado. E o nosso Deus é dessa forma. Ele não tem pecado. Então isso é um atributo de Deus. Então os 3 atributos que Deus concedeu ao homem foi a santidade, que é ser sem pecado, foi a criação e o domínio. Esses são as semelhanças que o homem teve quando foi criado. Mas com o passar do tempo, o homem pecou e ele perdeu uma das semelhanças de Deus, que é ser santo, sem pecado, ou seja, não ter a corrupção na sua carne. Então ali o homem deixou de ter essa semelhança de Deus. Ele perdeu essa semelhança quando ele se tornou pecador, porque o Deus que nós servimos, ele é santo, ele é sem pecado. E nós não temos essa semelhança igual a ele, porque todos que pisaram na terra até hoje, calcula-se aí, como eu já falei, mais de 100 bilhões de habitantes, todos eles pecaram. A Bíblia revela que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E foram ali condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aqui o apóstolo Paulo, sendo orientado pelo Espírito Santo, ele traz uma reflexão maravilhosa. Ele fala que hoje nós trouxemos a imagem do que é terreno. Você vê que nós temos um corpo que vai perecer, que vai se acabar, é um corpo que vai ser exterminado com o tempo, já deixaremos de existir. Você vai ver que quem morreu há 200 anos atrás, nem os ossos tem mais. Então nós trouxemos a imagem do que é terreno, e é um corpo natural. Mas ele vem aqui revelando que existe também um corpo celestial ou espiritual. E essa imagem é que nós traremos depois da ressurreição. Aqueles que morrerem em Cristo receberão novos corpos. E ele começa a dar a explicação para que nós venhamos entender. Quando você vai no mercado, você consegue identificar o que é uma carne de porco, o que é uma carne de frango, o que é um peixe, o que é uma carne de boi. Mesmo você não vendo o animal, mas você consegue distinguir de que espécie é aquela carne. Você consegue identificar se é uma carne de boi, se é uma carne de frango. Então ele começa a dar uma explicação. Ele fala, vocês conseguem ver que existe diferença entre a carne de uma ave e a carne de um quadrúpede. Você vai ver que tem essa diferença. Então também tem diferença entre um corpo natural e um corpo espiritual. E ele começa a fazer algumas comparações. Ele fala, uma é a glória do corpo natural, outra é a glória do corpo espiritual. O que ele quer dizer com isso? Você analisar o corpo humano é uma máquina fantástica, é uma criação extraordinária. Você vê, os nossos olhos conseguem codificar imagens que nós percebemos e transmite isso em códigos para o nosso cérebro, para definir imagens, cores. E a ciência demorou para compreender isso, de tão complexo que é o funcionamento do nosso corpo.
uma única célula do seu corpo, ela pode contar bilhões de informações. Você vê que parece que é simples, mas um simples ser, uma ameba, que é um ser desprezível no reino animal, vamos dizer assim, que é insignificante, é muito complexo. Ele tem milhões de informação naquele ser tão pequeno. Você vê que se tirar uma célula do seu corpo, consegue definir qual é o teu biotipo físico, a cor dos seus olhos, consegue fazer uma análise profunda da sua composição física. Você vê que hoje nós temos o exame de DNA para constatar se uma pessoa não é descendente daquela determinada pessoa. Você vê que tem uma exatidão tamanha, 99, alguma coisa por cento, quase 100% de certeza. Então você vê que a ciência ela conseguiu evoluir e distinguir algumas definições do nosso corpo, mas ainda é uma incógnita. É uma dificuldade muito tremenda, porque a complexidade do nosso corpo é muito grande. Mas aqui o apóstolo Paulo ele vem instruído pelo Espírito Santo mostrando que esse nosso corpo, que aos nossos olhos, aos olhos da humanidade, parece ser complexo, mas quando ele vai se comparar com o corpo celestial, ele se torna desprezível, ele se torna insignificante, porque ele vem falando que uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e a glória do sol é muito maior do que a glória da lua. Ele fala que até entre as estrelas tem diferença de glória em glória. E o corpo que o Senhor Jesus promete distribuir àqueles que serão salvos é um corpo que não se assemelha em nada com esse corpo que nós vivemos. Teremos um corpo semelhante ao dele. Aí sim, nós teremos a aparência semelhante à dele. Não no sentido só de domínio, de criação e de santidade, mas no sentido de ser fisicamente, entre aspas, ou estruturalmente, fisicamente não, me expressei errado, mas estruturalmente igual ao Senhor Jesus. Aqueles que forem ressuscitados receberão esse corpo incorruptível, um corpo que não mais é afetado pela doença, onde a morte não tem mais domínio, onde o poder do pecado não vai prevalecer mais. Esse é o corpo que ele promete dar àqueles que morrerem em Cristo. Então esse é o corpo celestial, é o corpo que é prometido por Deus. E temos que entender que ele fala que quando você vai plantar uma semente, aquela semente ela tem que morrer. E a semente, ela só é um projeto, ela não é o que vai ser. Você vai plantar um caroço de manga, ela não tem nada a ver com o pé de manga. Você vai plantar uma semente de mamão, ela não se assemelha em nada com o pé de mamão. Um caroço de jaca, ele não tem nada a ver com o pé de jaca, mas ali é somente uma semente. E o nosso corpo, quando ele é santificado, quando você vive não mais na prática do pecado, mas você morre em Cristo, você mortifica os seus membros para viver em Deus, aí você é uma semente apropriada. Glória a Deus. E você vai ser somente uma semente que vai dar a origem a esse corpo celestial, a esse corpo incorruptível, a esse corpo que não vai sentir mais dor, o corpo que não vai mais ter necessidade de tomar remédios, necessidade de ir para o médico para avaliar como é que está, mas é um corpo onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, mas um corpo incorruptível, um corpo que foi semeado em desonra e vai ser ressuscitado em glória. Esse é o corpo que ele promete. É lógico que tudo isso é pela fé, porque como eu falei, nenhuma religião ou nenhum ensinamento, ele tem comprovação estrutural ou palpável de que isso vai acontecer. Mas isso é pela fé. E a fé, o que é a fé? A fé é a convicção de fatos que não se veem. É certeza das coisas que você não tem nenhuma relação palpável de que vai acontecer. Isso é a nossa fé. Quando você acredita na palavra do Senhor Jesus, que ele irá cumprir isso, você começa a se preparar para que isso venha acontecer. Para que o seu corpo, que está debilitado, é um corpo que vem sofrendo com um processo que nós passamos a cada ano, com doenças, com dificuldades, aflições, com temor, com ansiedade, com coisas que são relacionadas ao ser humano,
esse corpo não vai mais dominar sobre sua vida, mas ele te dará um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo onde você não mais será dominado pelas aflições humanas. Porque nós hoje estamos padecendo pelos nossos pecados. Os nossos pecados, ele vem nos trazendo essas aflições. É uma lei natural. O Senhor diz: do que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados? Todos nós pecamos. Todos nós vivemos e temos a prática, às vezes incondicional, do pecado. Você foi vendido como escravo. Mas quando você se decide se libertar dessa prática e se entrega ao Senhor Jesus de corpo, alma, espírito, você não mais sofrerá os danos pela essa prática pecaminosa, mas ele vai começar a te preparar para uma nova caminhada, para uma nova jornada, aonde você não terá mais dor, aonde você não terá mais as aflições que você tem, os medos que nós vivemos hoje, mas você receberá um corpo incorruptível, um corpo aonde você não terá mais as aflições que nós passamos, as dores que nós passamos, um corpo que não envelhece, um corpo que não carrega mais o peso da idade, mas um corpo incorruptível. Isso que ele nos promete. Mas isso é muito bom, isso é muito fácil de nós acreditarmos, mas o difícil é você se preparar para esse momento. Porque todos nós se dedicamos à preparação natural. Você trabalha para que você tenha um bem-estar social na sua casa, na sua família. Você estuda para que você venha passar numa prova, numa entrevista de emprego. Você se dedica à sua família, ao seu relacionamento. Mas poucos são os que se preparam para a morte. Aí você vai falar: pô, mas tem que me preparar para a morte? Exclusivamente. Porque isso é a única certeza que você vai ter na sua vida. Você, não sei se você vai conseguir realizar os seus projetos, os seus planos, mas uma coisa eu te digo com toda certeza: a morte será inevitável. E você sabe disso, e eu sei disso. Mas o problema é que nós não nos preparamos para esse momento. Nós se preparamos para o casamento. Você vê que uma pessoa, quando vai se casar, vai fazer uma cerimônia, ela antecipadamente faz ali a lista de convidados, faz uma lista de materiais para comprar, se prepara. A noiva, ela vem se adornando, vem se preparando, compra um vestido, ela se veste da melhor forma possível para que quando chega no dia da cerimônia ela esteja linda, preparando o noivo. Assim temos que ser. Quando vamos chegando cada dia mais perto de encontrar o noivo, nós temos que estar como uma noiva que vai ser apresentada ao seu noivo. Temos que estar preparados. Temos que estar ali nos moldando cada dia, para que chegar no dia da cerimônia, nós sejamos aprovados. Assim é a vida daqueles que aguardam a ressurreição do Senhor. Você começa a se preparar para a morte, não para a vida. Muitos estão preocupados com o que vão fazer amanhã, depois da manhã, e se preparam, estudam e se dedicam para que venham ser bem-sucedidos durante a sua vida. Mas poucos se dedicam para ser bem-sucedido durante sua morte. É um assunto que não é agradável, mas é muito difícil você fazer as pessoas entenderem que ela é um ser espiritual vivendo uma experiência natural. Eu vou repetir para que você entenda. Você e eu somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. O que eu vou falar para você? Quero que você entenda. O seu tempo em matéria física é determinado. Agora, o seu tempo em espírito, ou seja, a alma, ela é eterna. Não importa onde ela vai passar. Eu não sei se será no seio de Abraão, ou no reino de Deus, ou no inferno. Mas eu e você, nós somos eternos. O que não é eterno, o que é passageiro, é a nossa matéria. E muitas das vezes nós estamos muito preocupados com a nossa matéria. Com o que haveremos de comer, de beber, com o que haveremos de nos vestir, com o que haveremos de fazer amanhã. E não damos a menor importância, muitas das vezes, com a eternidade, que é muito mais importante. E aqui o apóstolo Paulo ele vem trazendo uma explicação de que a glória do corpo terreno, ele não se assemelha em nada com a glória do corpo celestial, do corpo eterno.
porque justamente ele é eterno. Agora o nosso corpo, ele é passageiro. Muitas pessoas se dedicam um tempo em academia, fazem plástica, tiram barriga, botam cabelo, afinam o nariz, fazem isso, faz aquilo outro, tem uma dedicação tremenda com o corpo que vai perecer. Mas a dedicação com cuidado da alma, com cuidado do que aquilo que é eterno, talvez tenha ficado de lado. O corpo pode às vezes estar até sarado, está bonito, está saudável, mas a alma está perecendo, a alma está doente, a alma está aflita, porque ela tem cuidado somente do corpo natural. Ela tem deixado o corpo que é eterno de lado. E nós temos que cuidar desse corpo que é eterno, que está nos esperando. Eu tenho que guardar a minha alma, para que ela venha adentrar nesse novo corpo, porque é um processo. Hoje nós temos 3 composições num só ser. Você é composto de corpo, alma e espírito. O seu corpo irá perecer. A sua alma é eterna e o espírito é o fôlego de vida. É o fôlego que Deus, quando tira do homem, independente do homem, ele vai perecer. Ele pode ser um assassino, pode ser um pedófilo, pode ser um pastor, um padre, um bispo, mas quando o fôlego de vida é tirado dele, aquele corpo já era, aquele corpo perece. Eu estou falando aqui, você está me ouvindo, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Mas se ele hoje tirar o Espírito dele de dentro da sua vida, você irá perecer. Nós somos assim. Mas quando isso acontecer, você está com a sua alma preparada para receber o novo corpo? Você está preparado para receber de Deus essa nova etapa na sua vida? Isso que é importante. Temos que entender isso. Porque o nosso tempo nessa matéria é passageiro. Pode ser o meu casamento, pode ser hoje, espiritualmente falando. Eu tenho que, às vezes, daqui a pouco eu posso estar me apresentando diante dele. Muitas vezes as pessoas batem na madeira, está repreendido, está amarrado, porque elas não entendem que isso é um processo natural, que isso vamos passar por isso, e elas não se preparam para isso. Mas isso irá acontecer. Então eu e você temos que nos preparar. Você tem que cuidar da sua alma, porque essa alma ela vai ter que habitar no novo corpo, e ela tem que estar preparada para entrar nesse novo corpo, um corpo que é preparado pelo Senhor, e seremos semelhantes a Ele. Então, pense nisso, comece a analisar se você tem se dedicado e tem se empenhado nas coisas naturais, no corpo natural. Eu não estou falando que você tem que ser desleixado e você não tem que cuidar do seu corpo físico. Não, você tem que cuidar, porque quando você passa a ser de Cristo, ele é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que ser bem cuidado. Mas tem algo que é mais importante do que o corpo físico, que é a alma. Glória a Deus. A alma é que decide. Porque o corpo ele só obedece o que a alma quer fazer. O corpo ele é somente uma embalagem. Ele é somente o que vai transportar o que tem de mais importante, que é a sua alma. Você não tem nada mais importante na sua vida do que a sua alma. Nada é mais importante. Porque a sua alma é algo que Deus te deu, que é eterno. O seu corpo é passageiro. Talvez as suas posses materiais também vão ser passageiras. Você vai ter um tempo que você não vai ter mais como aproveitar o que você adquiriu. Agora a sua alma é eterna. Glória! E você tem que começar a compreender essas coisas. Começar a dar valor do que você tem de mais importante, que é a sua alma. Cuide da sua alma. Se dedique a buscar a salvação da sua alma, para que você venha receber esse corpo que é prometido pelo Senhor Jesus. É um corpo incorruptível, aonde talvez você esteja muito preocupado hoje com as suas aflições, com seus problemas pessoais, e isso irá passar quando você receber esse novo corpo. Talvez você esteja hoje com um problema de saúde, com uma dor, talvez com uma ansiedade, ou devido à nossa pequenez, à nossa fraqueza humana, talvez você esteja ansioso, você esteja angustiado, mas isso irá passar. Porque o corpo que ele irá te dar é um corpo que isso não mais pertence. É um corpo que não tem mais essas aflições, mas um corpo incorruptível. Um corpo que vai ser para a glória de Deus. E o que é mais importante, esse corpo é eterno.
Não vai ser mais como você entrar numa academia e você melhorar de condicionamento e daqui a uns tempos você está passando mal de novo. Mas é um corpo que nunca mais terá dor. É um corpo que nunca mais terá aflições. E esse é o corpo que ele tem preparado para aqueles que estão se preparando para encontrar com ele. Então se dedique. Entenda isso, que nós estamos vivendo algo momentâneo, passageiro. Eu não sei quanto tempo nós iremos mais passar nessa embalagem que nós carregamos. Eu não sei o tempo que você irá ficar também. Mas eu posso te garantir que isso é passageiro. Eu posso te garantir que isso irá terminar. Por mais dura que seja essa palavra, que você talvez não esteja gostando, porque é um assunto que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar da morte. Parece que é azar, que é algo ruim, mas é algo natural. Assim, todos os dias nascem pessoas e morrem pessoas. E um dia será a minha vez e será a sua vez também, se o Senhor, nosso Deus, não voltar primeiro. É coisas que não tem como nós escaparmos. Não tem como correr. Então você tem que estar se preparando para esse dia. E como é que eu vou me preparar? Buscando a presença do nosso Deus. Quando você é revestido pelo Espírito Santo de Deus, você recebe um selo de propriedade. Em Efésios capítulo 4, do livro de Efésios, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A certificação de que você irá receber esse corpo é o Espírito Santo de Deus. Porque temos uma distinção. O Espírito fôlego de vida, ele está sobre todo ser humano. Se você for analisar o assassino, o serial killer, o corrupto, o ladrão, o viciado, todos eles têm o Espírito fôlego de vida, que é o Espírito que você vai ver na Bíblia com E minúsculo. Agora o Espírito com E maiúsculo, somente daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Somente esses têm o prazer de ter o próprio Deus habitando dentro de si. Aleluia. Somente esses têm a condição de dizer que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Agora eu te pergunto, tem como o Espírito Santo de Deus habitar dentro de um viciado? Uma pessoa que cheira cocaína? Que fuma maconha? Tem como eu falar que o Espírito Santo de Deus está habitando num pedófilo? Num serial killer? Num assassino? Num ladrão? Tem como eu falar uma coisa dessa? É lógico que não tem lógica. Isso não existe. Então você tem que entender que para mim receber esse selo, esse passaporte para entrar no reino de Deus, eu tenho que me preparar para receber o Espírito Santo de Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço a preparação para receber o Espírito Santo de Deus quando eu decido abandonar uma vida pecaminosa, uma vida que eu não sou mais dominado pela minha carne, onde a pornografia, a idolatria, aonde o rancor, o ódio, a mágoa não vai dominar mais a minha vida, aonde que vai prevalecer o Espírito Santo do Senhor, porque ele vai estar entrando num ambiente que é propício para ele habitar. Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, ele está querendo habitar na minha e na sua vida, mas eu tenho que estar com um ambiente propício para que ele venha fazer isso. Eu tenho que estar de coração aberto. Não é que você não vai nunca mais pecar, não é isso que eu quero dizer. Mas você não vai viver mais na prática do pecado. É diferente. Aquele que diz que pratica esporte, ele tem que estar fazendo isso regularmente. E o pecado na nossa vida tem que ser algo acidental. Você irá pecar, eu vou continuar sendo pecador, mas tem que ser algo acidental. Eu tenho que abandonar as práticas erradas. Aquilo que eu sei que não agrada a Deus, eu tenho que começar a largar, para que eu venha estar vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida. E ele venha se sentir à vontade em estar vivendo dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu não sei se você já sentiu essa sensação. Tem lugares que você não consegue ficar, porque o lugar te incomoda. Como eu tenho uma certa fraqueza em relação a materiais químicos, eu começo a ficar sem ar. Eu não posso ficar num lugar onde tem pessoas fumando, onde tem produtos químicos muito fortes, eu tenho que me retirar. Assim é o nosso Deus num ambiente que tem o pecado. Ele não consegue ficar porque ele é santo.
ele tem que se retirar. Glória. E quando esse ambiente ele é purificado, ele começa a ser limpo, ele tem prazer em habitar nesse ambiente. Isso eu estou me referindo ao ser humano. Deus, ele está doido, ele quer habitar em todo ser humano que existe na face da terra. O problema é que o ser humano não se prepara para receber o Espírito Santo de Deus. Ele quer derramar, como diz em Joel, o seu Espírito sobre toda a carne. Está lá em Joel 2. Ele traz ali uma profecia. Mas o que impede não é a ação de Deus. O que impede é a preparação do homem. O homem que impede Deus derramar o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos limpar o ambiente para que ele venha adentrar. Quando você vai receber uma visita na tua casa, principalmente as mulheres, como é que você faz? Você não quer passar uma boa impressão? Você não quer deixar a casa limpinha, tudo arrumadinho? E se seu marido convida alguém para vir na sua casa de supetão, a casa toda desarrumada, como é que você fica? Né, irmã? Você fica chateada, não fica? Então é verdade. Então, você entenda dessa forma. O Senhor nosso Deus, ele quer habitar numa casa limpa, numa casa onde não abunde o pecado, o ódio, a mágoa, o rancor, onde tem amor, fraternidade, paz. Assim é o nosso Deus. Esse ambiente que ele quer encontrar na minha e na sua vida. E nesse momento que ele entrar na sua vida, você estará credenciado a entrar no reino de Deus e receber esse corpo que nós estamos mencionando aqui, que é um corpo incorruptível, um corpo onde você nunca mais saberá o que é tristeza, o que é dor, o que é sofrimento, onde as coisas velhas passaram e não haverá choro, não haverá pranto. É esse lugar que ele tem preparado. A palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado. Eu não sei te explicar como é que é esse corpo que Deus está preparando para a gente, mas eu sei, eu tenho certeza de que ele não se assemelha em nada com esse corpo que nós vivemos hoje. Esse corpo que nós vivemos hoje não chega nem aos pés do que ele tem preparado. Eu não sei mencionar para você, ainda não consegui descobrir como é que é, mas a palavra já diz que nunca penetrou no coração do homem. Mas eu sei que é algo maravilhoso, é algo incrível que Deus tem preparado para mim e para você. Mas você tem que se preparar para que você venha receber isso. Você tem que estar preparado para receber esse corpo incorruptível. O corpo que não vai mais ser sujeito à corrupção, à fraqueza, às quedas, mas um corpo incorruptível, semelhante ao que ele recebeu. E no versículo 45, você vê que o apóstolo Paulo fala que tivemos a imagem do primeiro homem, que é espírito vivificante, ou seja, alma vivente. Ou seja, a alma vivente ela não tem poder de transferir a sua vida, mas o Senhor Jesus é espírito vivificante, é o espírito que traz vida. Ou seja, se você chegar a 100 anos de idade e o seu neto tiver com 3 anos e ele for acometido de uma doença fatal, você não consegue passar 50 anos para ele, porque você não tem esse poder, porque você é alma vivente, é algo que você recebeu só para você. Mas o Senhor Jesus não, ele é um espírito vivificante, ele traz vida, por isso que ele fala que ele traz vida e vida em abundância. Não é vida com abundância, é vida em abundância, ou seja, que nunca mais acaba. Ele fala, quem crê em mim tem a vida eterna, porque ele tem esse poder. Ele tem o poder de transformar eu e você em seres eternos. Não essa matéria nossa que é perecível. Você não pode estar vendo, e eu também não consigo ver, mas todos nós, seres humanos que habitamos na face da Terra, esse quase 8 milhões de habitantes, temos aí quase 8 bilhões de habitantes na Terra, você não consegue ver, mas você tem aí uma etiqueta com prazo de validade. Você não consegue ver, nem eu, mas tem o dia, a hora, o ano em que essa validade vai expirar. Ela irá acabar, você pode ter certeza. E aí? Como é que você tem cuidado da sua alma? Como é que você tem se preparado? Quando acabar o prazo de validade dessa sua carne, desse seu corpo que vai se tornar pó. Como é que você tem se preparado para esse dia? Você tem se dedicado ou você tem cuidado só do corpo que irá virar pó?
ou você tem se preparado para receber o corpo incorruptível? Então temos que ver isso. Você tem uma etiqueta. Como você vai no mercado e você vê o prazo de validade ali das mercadorias, de alguns objetos, algumas coisas, que tem algo que é perecível, você vai ver que tem uns que tem 3 anos de validade, outro tem 1 ano, tem 2, 3 meses, depende. Então cada um de nós somos assim. Um está com prazo de validade de 2 anos, outro de 50 anos, outro de 20, outro de 2 anos, outro de 3 dias. Nós não sabemos. E quando acabar essa validade, o que irá acontecer com a sua alma? Você tem se preparado para esse dia? Você está se preparando? Você tem cuidado da sua alma? Você talvez tenha cuidado do seu casamento, dos seus negócios, da sua empresa, do seu trabalho, da sua profissão, do seu filho, da sua filha, da sua neta, do seu neto. Você tem se preocupado com tudo isso. E você tem se preocupado com a sua alma? Você tem se preocupado em deixar ela preparada para o dia do Senhor? Você tem se dedicado a fazer isso? A estar buscando a presença de Deus para que no dia em que você não estiver mais habitando nessa embalagem que é terrena e temporária, onde a sua alma irá abandonar esse corpo e irá partir para uma nova etapa, você tem se preparado para esse dia? Temos que nos preparar. Porque assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, deveremos trazer a imagem do que é celestial. Ou seja, independente do lugar que você irá passar a eternidade, você é eterno. Eu quero que você compreenda isso. Você não é temporário e passageiro. Você é temporário e passageiro aqui na terra, mas você é eterno como alma, como uma criação divina. Deus te criou para ser eterno como Ele é. Isso é uma semelhança que nós temos com Deus. Deus não te criou como se fosse um cachorro, um gato, aonde morre e acabou. Mas você tem uma alma. Você pode acreditar, nós não viemos nessa terra para ter família, para ter relação entre amigos, entre parentes e firmar aqui alianças e não ter nenhum propósito após isso. Isso não tem sentido, não tem lógica. Nós vamos aqui vir criar filhos, vamos ter aqui relacionamentos e vamos deixar essa terra para um plano onde isso não terá mais significado. É lógico que após esse plano que nós estamos vivendo, haverá algo depois. Você pode ter certeza disso. Eu acredito nisso. E você também, se você for raciocinar, você vai ver que teria lógica isso. Tem lógica isso que eu estou te falando. Mas temos que se preparar. Começa a dar atenção. Como você dá para o seu trabalho, para o seu filho. Eu não estou falando que você não tem que cuidar dessas coisas. Você tem que cuidar. Mas começa a dar atenção para a sua alma. Tão quanto você dá para o seu celular. Tão quanto você dá para o seu filho. Tão quanto você dá para o seu casamento. Quanto você dá para o seu namoro. Começa também a dar atenção para o seu relacionamento com Deus. Você pensa muito no seu relacionamento terreno. Nos seus relacionamentos terrenos. Com o marido, com o namorado, com o filho. Começa a pensar no seu relacionamento com Deus. Começa a buscar ter a mesma intimidade que você tem, o mesmo compromisso e dedicação com Deus também. Porque assim você estará sendo visto por Ele como uma pessoa íntima, em que Ele está esperando. Você vê que teve um homem, o único homem que a Bíblia relata, que Deus tomou para si. Ele não precisou passar por esse processo que nós temos que morrer para estar na presença de Deus, mas ele chegou num grau de intimidade tamanha que Deus o tomou para si. Esse homem é Enoque, está lá no livro de Gênesis. Ele chegou num patamar tão avançado de intimidade com Deus que Deus resolveu pular esse trâmite que todos nós vivemos, que é viver. Você nasce, você aprendeu lá no primário, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Eu não sei qual etapa você está. Eu já estou na última etapa, porque eu já reproduzi. Eu só estou esperando, infelizmente, morrer. Eu já estou na última etapa. Eu não sei em qual etapa você está, mas você tem que se preparar para essa última etapa, porque é certo que ela virá sobre a sua vida. Então, cuide da sua alma. Começa a malhar aí a sua alma, cuidar da sua alma. Começa a dar atenção para ela. Eu vou continuar aqui na leitura
a partir desse versículo para que você veja o desfecho dessa história que o apóstolo Paulo falou, né? Eu li até no versículo 49. Para quem está acompanhando agora aí, nós estamos meditando aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós lemos a partir do versículo 35 até o 49. Mas se você for se dedicar um pouquinho, você lê todo o capítulo 15 em casa, que ele fala sobre ressurreição. É um tema que é muito curioso para o ser humano, né? Porque é algo que o ser humano desconhece. Então, todo o capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, ele fala sobre isso. E aqui ele vem trazendo uma conclusão acerca desse assunto. Eu vou ler agora do versículo 50 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Um dia a trombeta soará, meu irmão. Aleluia. A trombeta soará. Pode crer. O que botou essa palavra aqui, ele é fiel para cumprir o que está escrito aqui. Pode crer que isso irá acontecer. Agora você tem se preparado para esse dia? Você tem se dedicado para buscar a presença de Deus? Para receber o selo do Espírito Santo? Para que você não seja envergonhado na sua vinda? Para que quando ele vier, você não seja pego de surpresa? Temos que se dedicar. Porque um dia esse corpo mortal, ele será revestido de imortalidade. Mas você tem que se preparar para esse dia. Isso não é para todos. A palavra diz que, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou todo mundo. Ele amou todos. Mas aí a conclusão vem dizendo: e deu a sua vida para todo aquele que nele crê. Não é para todos, é para todo aquele que nele crê. Ele deu a vida por todos, mas somente os que creem receberão a vida eterna. Os que não creem não receberão. Então há necessidade de crer na palavra de Deus. Eu não consigo mostrar para você, ou eu não tenho provas físicas de que isso irá acontecer. Mas isso é uma questão de fé, é uma questão de obediência. Se você crê que ele já pisou nessa terra há 2000 anos atrás, você irá crer também que ele irá voltar. Ele irá levar a sua igreja. Ele irá trazer ali a existência, não novamente um corpo onde habita a dor, o sofrimento, mas um corpo incorruptível. É isso que ele tem nos preparado. Eu fico muito perplexo quando eu vejo um evangelho sendo anunciado onde se aguça cada vez mais os sentidos materiais, naturais. Um evangelho que é totalmente em desacordo com o ensinamento de Jesus. Várias passagens eu poderia passar aqui à noite citando para você, onde o Senhor Jesus ele valoriza muito mais o espiritual do que o natural. Ele fala: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntei tesouro no céu. Aí em outra passagem ele diz: a riqueza do homem não consiste na riqueza dos seus bens. Não adianta ser rico para com os homens e pobre para com Deus.
Então, você for analisar, e eu posso passar aqui versículos e versículos, onde o Senhor Jesus ele traz esse entendimento de que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, natural, e não o contrário. Você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual, mas é você um ser espiritual vivendo uma experiência humana, passageira, temporária. E às vezes o evangelho que é pregado, ele vem trazer ali uma valorização do que é físico e não do que é espiritual, o que é totalmente errado. Aonde se valoriza o relacionamento, se valoriza o carro, a casa, se valoriza as posses e deixa em segundo plano a salvação, que é totalmente errado. Em primeiro lugar vem a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já ouviu isso inúmeras vezes, mas a pregação às vezes não está de acordo com isso. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes as pessoas estão buscando primeiro as coisas para ser acrescentada, e se der tempo vamos buscar o reino de Deus. Meu amado, você é temporário, você é passageiro, você tem um prazo de validade. Garanta primeiro a sua salvação, coloca a sua alma na mão de Deus, e as demais coisas Ele irá acrescentar na sua vida. Agora, hoje, de acordo com o que nós temos visto por aí, o que eu tenho analisado, vem trazendo ali uma preocupação com o que é material. E o ser humano, a nossa matéria física, ela se atrai por essas coisas. Talvez eu possa passar aqui 3 horas pregando para você, falando para você se preocupar com o que é espiritual. E você, quando desligar essa live, você vai se preocupar com o que é material e esquece o que você ouviu. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Assim como você dá atenção para as coisas materiais, dê mais ainda para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus. Quando você for pensar em se dedicar para fazer alguma coisa, se dedique o dobro para buscar a presença do Senhor. Porque tudo isso que você está desejando, que eu também tenho projetos, tenho plano na minha vida, isso vai passar. Isso vai acabar. Isso não é eterno. Cuide do que é eterno. Cuide do que é eterno. Você tem que começar a pensar além. O mais difícil para um pastor, eu tenho presenciado isso, como no meu ministério eu tenho visto isso, é você abrir o entendimento da ovelha e ela entender que ela é eterna, que ela é espiritual. Isso é mais difícil para um pastor, é fazer isso. É você passar para a ovelha que ela é eterna, que ela é espiritual e que a vida dela irá acabar, que as coisas vão passar. Tudo isso que você está vendo que te circunda irá acabar. E depois, o que vai acontecer? Você tem se preparado para esse dia? Isso que é o mais difícil. Eu tenho lutado para passar isso para as pessoas. Eu tenho lutado na minha congregação lá, na congregação onde eu tenho o prazer ali de estar trabalhando ali e dando a direção para algumas pessoas. Eu tenho lutado para passar isso para elas. Mas não caia nessa cilada do que o material é muito importante. O Senhor Jesus, ele fala, não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou de beber. Eu não cuido dos pássaros, eu não cuido das flores, eu não cuidarei de você. Deus vai cuidar da sua vida, meu filho. Glória a Deus. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Aleluia. Fica tranquilo. Agora se dedique em buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se dedique nisso. Essa é a maior dificuldade. E eu tenho visto que tem pregadores que eles não conseguem passar isso. Mas porque justamente eles estão vivendo o que é material. Eles estão interessados no que é material. Como é que ele vai passar uma visão espiritual se ele mesmo é material? Ele não vai conseguir fazer isso. Eu não estou criticando ninguém, mas eu estou falando a verdade. Tem muitos hoje que eles só passam o que ele tem. Eu não tenho como dar para você o que eu não tenho. Então, se ele só tem a visão carnal, física, ele não vai conseguir passar a visão espiritual, porque ele não tem. E você tem que entender isso, que você é passageiro aqui na terra,
mas você é eterno como criação de Deus. Então você tem que cuidar do mais importante. Quantos anos tem a eternidade? Se você tirar 1000 anos da eternidade, quanto que sobra? Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto que sobra? Agora a Bíblia diz que se o homem chegar a 70, 80, é fadiga e cansaço. Quantas são as pessoas que você viu chegar aos 100? São raros, é muito difícil chegar aos 100. Agora você vai dar prioridade para esses 80 anos que você vai viver aqui e botar a tua eternidade em jogo? Você vai dar prioridade para os teus 30, 40, 50 anos que você vai vivenciar aqui e você vai botar o que é o principal em jogo, que é a sua vida eterna? Você acha que é racional fazer isso? Você acha que é inteligente fazer isso? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala: prestai o vosso culto racional. Deus, ele começa a nos passar uma visão racional, inteligente. Você tem que ser inteligente. Você entender isso é uma questão até de inteligência. Eu não estou te chamando de burro, não é isso. Mas quero que você abra seu entendimento de que aqui é passageiro, irá acabar. Você tem que entender que você tem algo muito mais importante em jogo. A sua vida espiritual é muito mais importante do que a sua vida material. Você tem que compreender isso. Isso é uma questão de discernimento espiritual. Quando uma pessoa evolui espiritualmente, ela compreende que a vida dela espiritual está em primeiro lugar, está em primeiro plano. A sua salvação é a coisa mais importante da sua vida. Ela começa a entender isso. Ela começa a compreender essas coisas. Infelizmente, eu vejo alguns homens que deveriam ensinar a palavra incentivando, alimentando o lado material. Às vezes eu gosto de ouvir pregações, mas às vezes eu fico escutando 2 horas um homem falando, não cita um versículo bíblico, não dá uma explicação, não tem uma inspiração divina, não traz ali uma revelação da Bíblia, e fica só falando que o telefone vai tocar, que a vida vai mudar, e que a mulher vai voltar, o namorado vai voltar, que a empresa vai prosperar, que amanhã vai vir uma boa notícia, e não fala do que é mais importante. Pega aqui uma passagem, um versículo do Novo Testamento, os apóstolos, o Senhor Jesus falando uma pregação dessa. Depois você pode me mostrar, ou você pode falar que eu sou mentiroso. Pega aí um versículo, onde Jesus está falando e dando ênfase à vida material. Pelo contrário, todas as vezes que ele se confronta com uma necessidade física, ele fala que o espiritual é mais importante. Ele fala: os seus pais comeram pão lá no deserto e pereceram, mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Ele falou para aquela mulher que estava tirando água do poço: como é que você vai pegar água se você não tem nada aí para pegar água? Você depende de mim. E se ele falou: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você pediria e você teria vida eterna. Porque ele começa a explicar que você tem muito mais coisa mais importante do que comer e beber e viver nessa terra. É cuidar da sua vida espiritual. Você tem que compreender essas coisas. Tem algo que é muito mais importante. Você tem que começar a entender isso. Isso é engrandecimento espiritual. Você quer crescer como ser humano? Você quer evoluir? Começa a crescer espiritualmente. Você vai começar a crescer como ser humano. Entenda isso. Não vá nessa balela, desse evangelho mentiroso, fajuto, onde que Deus está muito preocupado com a sua vida material e terrena. Deus, ele é muito inteligente. Deus não é idiota. Ele não vai querer que você invista as suas fichas em algo que vai ser perecível e estraga e perece. Ele quer que você invista a sua vida naquilo que é eterno. Isso o homem que pensa assim, mas Deus não pensa dessa forma, porque ele sabe que isso irá passar, e ele sabe que você é perecível, ele sabe disso, só que muitas das vezes você esquece isso, você esquece que você é perecível, que você irá passar, que você irá acabar, e você fica focado pensando que você tem vida eterna nessa terra. Você não tem vida eterna nessa terra. A vida eterna é prometida no reino de Deus, não é aqui. Então entenda isso. Se você quer crescer espiritualmente, começa a buscar a presença de Deus. Senhor, me ajuda. Me faça compreender a Tua palavra. Não seja mais enganado.
achando que Deus está muito preocupado com essa namorada que foi embora, com o seu relacionamento que não está bem, com sua empresa que não está vendendo muito, que vai ser um ano de vitória, de restituição. Meu amigo, Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com a sua alma. Deus não está preocupado com essas coisas, não, meu amado. Ele está preocupado com a sua alma. Como é que está a sua vida? Hoje, se o teu prazo de validade for hoje, como é que está a sua alma? Está garantida? Hoje, como é que está a sua vida? Ela está na mão de Deus? Porque hoje pode ser o dia do seu prazo de validade. Como pode ser o meu também. Eu não sei. Pode ser amanhã. E como é que está? Você está muito preocupado com o teu projeto daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas você hoje, como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está? Reflita aí. Vou deixar essa pergunta para você. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua morada eterna? Onde você acha que vai passar a sua eternidade? Porque temos pouco tempo de vida pela frente, materialmente falando. Você irá passar a eternidade aonde? Aonde você tem plantado a sua semente? No reino de Deus ou aqui na terra? Aquele que planta a sua semente no reino de Deus irá colher no reino de Deus. Aquele que planta aqui na terra irá colher aqui. Aonde você tem investido? O Senhor Jesus falou que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde que está o teu valor na sua vida? O que tem mais importante? É seu carro, a sua casa, o seu casamento, seu filho, a sua filha? Ou a sua alma? Ou a sua salvação? A sua salvação é o que você tem mais se dedicado? Ou é seu carro, a sua casa? O que você tem colocado em primeiro plano? O que você tem tido como importância? Eu estava conversando com um jovem e ele falou que ele deixou de frequentar ao templo que ele ia porque ele não tinha mais tempo. Aí eu falei, mas você tem saído para beber? Ele falou, tem. Eu falei, você tem trabalhado? Ele falou, tem. Você tem passeado? Ele falou, tenho. Eu falei, não, então você não é falta de tempo. Você tem falta de interesse, não tem sido importante. Buscar o reino de Deus para você não tem sido prioridade. O que você tem dado prioridade? Você tem dado prioridade a buscar o reino de Deus ou as coisas da terra? Hoje nós temos várias tarefas, várias coisas para fazer. Em que lugar está buscar a presença de Deus na sua vida? Em que lugar está isso? Qual é a dedicação que você tem tido para buscar a presença de Deus? Você tem se esforçado muito para melhorar a sua situação financeira, o seu relacionamento e outras coisas. E qual é a dedicação que você tem tido para ter o Espírito Santo do Senhor? Para ter as portas do reino de Deus abertas? Qual é a dedicação? Qual é o empenho que você tem feito? O que você tem feito para que você venha adquirir isso? Eu queria deixar essa meditação para você. Queria que isso ficasse na sua cabeça, batendo todos os dias. Vou pedir a Deus para que isso venha acontecer. No Salmo 1, o nosso Deus maravilhoso fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. O homem que busca o fortalecimento de Deus, a presença de Deus, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe o que é isso? Quando alguém te chamar para adulterar, você vai pensar na lei do Senhor. Não, eu quero ter aquela porta de Deus, do reino de Deus aberta para mim. Quando alguém te chamar para você cheirar cocaína, fumar maconha, você fala, não, eu quero entrar no reino de Deus, porque ele medita nela do dia e de noite. Quando alguém te chamar para você se alcoolizar, ficar doidão, você não, eu quero ter o reino de Deus com as portas abertas para mim. Eu estou esperando isso. Quando alguém te chamar para roubar, você fala, não, eu quero entrar no reino de Deus. Quando alguém te ofender, em vez de você querer revidar e ali fazer alguma coisa com aquela pessoa, guardar ódio, rancor e mágoa, fala, não, meu coração é do Senhor.
Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa porque você não quer que as portas do reino de Deus venham fechar para você. Você vai viver de acordo com a lei de Deus, para que um dia as portas do reino de Deus estejam abertas para você. Assim é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tem muita gente que medita na lei do Senhor quando ele está enfermo, quando ele está com alguma enfermidade, no hospital, quando as coisas apertam, quando há uma dificuldade na vida financeira ou na vida sentimental. Aí ele medita na lei do Senhor, mas ele não medita de dia e de noite, só quando a dor de barriga aperta, só quando dá algum problema. Aí ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas esse não é o comportamento que o nosso Deus quer. Ele quer que você venha meditar na lei dele de dia e de noite, as coisas estando boas ou estando ruins, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Esse é que ele está procurando. Esse é o que o nosso Deus está procurando. Aquele que vive todos os dias pensando nele. Aquele que acorda pensando em Deus e dorme pensando em Deus. Vai trabalhar pensando em Deus. Vai estudar pensando em Deus. Tudo que ele faz, ele pensa em Deus. Por isso que ele medita de dia e de noite. Ele não está preocupado só com o tempo dele aqui na terra, mas ele está esperando algo muito maior. Porque ele vai cumprir a palavra. Ele irá voltar. Ele irá voltar. Meu amigo, nós não temos provas físicas do que o Senhor Jesus veio nessa terra. Nós não temos provas físicas. Mas é impossível um homem, há 2000 anos atrás, ter vindo aqui nessa terra e ser falado o seu nome diante de todo o planeta. É impossível mudar o calendário. Tudo que ele falou está acontecendo. É impossível isso ser uma fábula. É impossível ser mentira. Um homem com tamanho conhecimento, um homem que vem revelar coisas que estão acontecendo nos nossos dias, tudo que está acontecendo hoje, ele falou antes de acontecer. Então é impossível que isso seja mentira. É impossível que ele não pisou nessa terra. Eu creio de todo o coração, é algo racional. Ele mudou o calendário. Tudo que ele falou aconteceu e tem acontecido. É impossível que ele esteja mentindo que ele não existiu. E se ele já veio nessa terra e tudo que ele falou está acontecendo, é certo que ele virá. É certo que ele voltará, porque ele irá cumprir a sua palavra. Esse é o Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida disso, que isso irá se concretizar. Então eu quero que você medite nisso. Então venha a valorizar a sua vida espiritual. Deixa a sua vida material em segundo plano. Fala, mas eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que pagar contas. E você acha que Deus não sabe disso? Você acha que Deus, ele não tem inteligência? Ele não sabe do que você precisa, do que eu preciso? Mas quando você se dedica inteiramente a Ele, você bota a sua vida na mão dele, Ele começa a cuidar de você. Ele começa a cuidar da sua vida. Então faça isso. Se dedique somente a buscar o reino de Deus e deixa que o resto dele resolve. Busque somente o reino de Deus. Somente faça isso, mais nada. E deixa o resto com ele. Eu tenho certeza que ele não deixará você passar necessidade. Ele não deixará você perecer. Ele vai cuidar da sua vida. Eu tenho certeza disso. Porque ele cuida do que são seus. Não se preocupe com nada. Somente em buscar a presença do nosso Senhor Jesus. Somente isso. Faça somente isso. Acorde pensando nisso. Viva pensando nisso. Vá trabalhar pensando nisso. Volte para casa pensando nisso. E vai dormir pensando nisso. Em buscar o reino de Deus. Somente isso. Mas não esquece o resto. Faça isso. Duvido que a sua vida não mudará. Glória a Deus. Eu duvido. Porque eu sou uma prova viva disso. Aleluia. Eu tenho sido testemunha fiel de que isso irá acontecer. A minha vida está na mão do Senhor. E eu tenho visto Ele cuidar de mim e da minha família. Eu não estou
mentindo para você. Ele irá fazer isso, porque ele é fiel. E quando você se torna fiel, ele faz isso por você. Quando você se torna fiel, ele cuida também da sua família. Ele cuida da sua vida. Porque ele tem carinho por você. Ele tem zelo por você. Ele fala na sua palavra. Se ele não poupou o seu filho unigênito, também não dará com ele todas as outras coisas? O que ele quer dizer com isso? Quando você toma posse do sacrifício de Cristo, quando você se apropria da redenção, porque eu e você estaríamos condenados à morte eterna. Quando você se apropria dessa porta que ele abriu e você se lança nos braços do Senhor, você já tem o principal. E todas as outras coisas são muito mais fáceis. A dificuldade de Deus é fazer o homem entender isso. Deus ele não tem dificuldade em curar um doente de qualquer doença fatal. Ele não tem dificuldade disso. Ele não tem dificuldade de prosperar o homem. Isso para ele é muito fácil, porque ele é dono do ouro e da prata. Ele tem dificuldade de ampliar a visão do homem, para que o homem venha entender que a principal missão do Senhor é nos salvar. Isso que é difícil. Ele não tem conseguido ampliar essa visão para o homem. O homem pensa que Deus está tendo a principal missão em prosperar, em curar. Essas coisas são secundárias. Isso é segundo plano diante de Deus. O primeiro plano de Deus é salvar a minha e a tua alma. Ele se entregou numa cruz para nos salvar. E ele prosperar é muito mais fácil. Para ele foi muito mais difícil se entregar naquela cruz. Quero que você compreenda isso. O que custou para Deus foi se entregar no nosso lugar. Isso foi difícil. Ele chegou a um ponto de pedir para que passasse esse cálice. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque isso é difícil. Mas ele não hesitou em multiplicar pães, peixe, em curar, ressuscitar morto, ressuscitar Lázaro, depois de 3 dias morto. Ele não hesitou em fazer essas coisas. 4 dias morto, né? Lázaro, falei errado. Ele não hesitou em fazer essas coisas. Isso aí para ele foi fácil. Mas quando ele chegou para se entregar e morrer no meu e no seu lugar, aí ele falou, não, se possível, passa de mim esse cálice. Porque isso que foi difícil. Ele chorou gota de sangue no Getsemane. Ele ficou aflito. Ele falou, minha alma está aflita até a morte. Ele orava que saía gotas de sangue. Ele suou gotas de sangue. Para você ter ideia do sacrifício de Cristo. Mas ele não hesitou, ou ele não teve dificuldade nenhuma, não se apertou para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para fazer milagres extraordinários, ressuscitar morto. Ele não teve dificuldade. Então, eu quero que você entenda, a coisa mais difícil para Deus é fazer eu e você tomar posse da salvação. É mais difícil, porque enquanto ele está nos oferecendo isso, às vezes nós estamos interessados na prosperidade, no relacionamento conjugal que não está bem, numa doença física, aí nós trocamos. Nós deixamos o que ele está nos oferecendo mais importante e queremos aquilo que é secundário. Infelizmente, a maioria dos homens são assim. Não estou julgando, mas eu tenho relatado isso, eu tenho visto isso, eu tenho vivenciado isso. Muitas pessoas que me procuram, porque agora, como pastor, nós temos atendido algumas pessoas, as suas aflições são materiais. Ela não está bem espiritualmente, mas ela está se preocupando muito com o que é material, não com o que é espiritual. Eu tenho vivenciado isso, tem sido uma experiência nova para mim, porque eu sou pouco experiente como pastor, eu tenho pouca bagagem, ainda tenho muito para aprender, mas eu já tenho reparado isso. Elas não conseguiram compreender que o maior problema é espiritual. Então temos que entender isso. Tá bom, meus amados irmãos? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você ficasse em espírito de oração comigo. Será rápido, somente para que Deus venha abrir o nosso entendimento, tirar as vendas dos nossos olhos. O apóstolo Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja,
ele foi ofuscado por uma forte luz, que era a presença do Senhor Jesus, e ele falava: Paulo, por que me persegues? E ele, a partir daquele momento, ele não enxergou mais. E o Senhor Deus mandou um homem de Deus, Ananias, ir lá orar por ele, e a palavra diz que tirou as escamas espirituais que tinham nos olhos de Paulo. E muitas das vezes nós estamos com essas escamas espirituais nos olhos, e nós não compreendemos e não vemos, porque é algo espiritual, né? Nós não entendemos porque a nossa visão, ela não se alonga, a nossa visão não avança. Temos uma visão muito medíocre da eternidade. Nós conseguimos ver daqui a 2 anos, 3 anos, mas não conseguimos ampliar a nossa visão. Vamos orar para que Deus venha nos dar o discernimento, a direção, para que a gente tenha uma visão da vida eterna, para que a nossa visão seja mais alongada, que ela seja mais expandida, para que a gente venha compreender melhor as coisas, porque hoje, às vezes estamos vivendo muito o dia de hoje e esquecemos que nós não somos dessa terra. O apóstolo Paulo, ele diz que a cidadania dos que são de Cristo não é desse mundo, porque ele mesmo diz que o seu reino não é desse mundo. Ele falou: se eu fosse rei desse mundo, os meus súditos estariam me matando. Isso ele falou quando ele estava sendo crucificado. E ele, quando saiu da terra, ele falou que estava indo preparar lugar. Ou seja, a nossa morada não é aqui nesse lugar. Ele está preparando lugar para mim e para você. E temos que entender isso. Temos que começar a investir lá no reino de Deus. Começar a investir lá na morada celestial. Então vamos orar para que Deus venha nos dar esse direcionamento, essa visão espiritual, que Ele venha nos aumentar essa amplitude espiritual. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Amantíssimo Deus, querido Pai eterno, que o Senhor venha tomar, meu Pai, cada pessoa que ouviu essa palavra nas tuas mãos. E eu venho pedir algo que eu nunca pedi para o Senhor, Pai. O Senhor vem incomodar ela, meu Pai, durante aí uma semana, pelo menos, com essa palavra, vem estar martelando aí na mente dela, Senhor. Que ela venha meditar nela de dia e de noite. Para que ela venha compreender, Pai, que é necessário estarmos ligados com o Senhor, não pelo que o Senhor pode dar aqui nessa terra, mas porque o Senhor pode nos dar a vida eterna. O Senhor pode, meu Pai, nos conduzir para o Teu reino. Então toma cada um, meu Pai, que assistiu essa pregação nas Tuas mãos, essa palavra, essa meditação, e que o Senhor venha, meu Pai, tirar as escamas espirituais. Venha dar, meu Pai, ali um discernimento espiritual acerca do Teu mundo, Pai. Acerca, meu Pai, do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos. Venha visitar, meu Pai, a cada um. Aonde chegar, meu Pai, essa mensagem, que venha estar chegando o Teu Espírito Santo. Porque eu não posso convencer, Pai. Porque é o Senhor que convence o homem da justiça, do juízo. Então o Senhor venha fazer isso, Pai. Em nome de Jesus. Que o Teu poderoso Espírito venha estar entrando em ação. E aonde for chegar, meu Pai, essa mensagem, que chegue também o Teu Espírito Santo. Toma, meu Pai, a vida de cada um nas Tuas mãos. Venha tirar, meu Pai, toda aflição, toda ansiedade. E que a Tua presença venha estar visitando esse lar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, irmão. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Amém, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui terminando mais uma live. Daqui a pouco, às 10 horas da noite, estaremos no mesmo propósito de oração. Eu e minha esposa linda, maravilhosa, estaremos orando por vocês. E se você quiser acompanhar, estaremos aí na página da igreja e estaremos aí orando para que Deus venha nos revestir, nos fortalecer no Teu Espírito Santo. Se você quer se unir a nós, 10 horas da noite estaremos entrando. Já começamos esse propósito, já tem mais de mês. Foi até antes desses propósitos aí do coronavírus, essas coisas todas. Parece que Deus já tinha nos direcionado para estarmos fazendo isso. E vamos continuar, não sei até que dia, para que Deus venha estar aí fortalecendo o povo dele, fortalecendo a igreja, para que venhamos estar aí sendo revestidos do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos aqui a presença ilustre aqui do meu amado amigo aqui, ó, o Alex. Olha lá. Vai dando glória, irmão. Vamos que vamos, irmão. Então estamos aqui buscando a presença do nosso Deus
E estaremos de volta na nossa live quinta-feira, às 19 horas. Se você quiser meditar conosco na palavra de Deus, estaremos aí quinta-feira, às 19 horas. Porque nós temos substituído aí os cultos que haveria de ter lá na nossa congregação, como nós estamos obedecendo às autoridades, com uma situação de prevenção em relação ao que está acontecendo. Nós estamos aí fazendo essas lives para que a gente venha se alimentar da presença do nosso Deus. Então agradeço aí a nossa amada irmã Sônia, Rosiane também está aí, Juliana, Pai do Senhor Jesus, Elaine, está aí o meu pai, minha mãe, o Edson, que Deus venha estar abençoando todos. Cecília foi já minha aluna também, me deu o prazer de estar aí lecionando junto com vocês, meu amigo Paulinho, a Fabiana também, Tami, Laís, Leandro, que Deus venha estar abençoando todos. O Manuel também ficou um tempo aí, que Deus abençoe, que a presença do Senhor venha estar chegando até vocês e que Deus venha estar abençoando vocês, venha dar um final de domingo abençoado na paz do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco, às 10 horas, estamos de novo reunidos, conto com a sua presença, tá bom? E que a graça do nosso único e exclusivo Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja comigo e com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E viva Jesus! Tchau, pessoal. Fica na paz.